Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos trabalhar aqui em questões no estilo da banca IVE, que vai elaborar os concursos da Prefeitura de Valença do Piauí, Santana do Piauí e Santarém do Pará. Vamos para as questões agora. Então vamos começar aqui a correção das questões de informática básica. O conteúdo está destacado aqui, pessoal, em amarelo. Geralmente essa banca IVE, ela trabalha com esse conteúdo na área de informática. Então vamos lá, vamos começar a resolver. Então a primeira questão diz assim: Ada é uma garota esperta que gosta de computadores. Ela precisa de um computador novo para navegar nas redes sociais e percebeu que teria o melhor custo-benefício se ela comprasse individualmente cada um dos componentes necessários para o seu novo computador de mesa, computador desktop, ao invés de optar por comprar um daqueles computadores expostos nas prateleiras das lojas de informática. Ela já comprou memória RAM, que é a memória primária, teclado, periférico de entrada, mouse, periférico de entrada, uma placa-mãe para poder encaixar todos esses componentes, com placa de vídeo integrada e uma ventoinha cooler de refrigeração para o seu novo computador. Sobre a finalização da montagem do computador de Ada, desconsiderando cabos e conectores necessários, qual a alternativa correta? Então ela vai necessitar de quê? De uma fonte de alimentação, importantíssimo, porque o computador funciona com energia elétrica, o gabinete para encaixar a placa-mãe, a CPU que ela vai conectar na placa-mãe, o monitor para que ela possa visualizar e o disco rígido para que ela possa armazenar o sistema operacional e outros aplicativos, além de utilitários. São componentes necessários e suficientes para que Ada alcance seu propósito com o novo computador. Gabarito letra B. Então coloquei assim, ó, fonte de alimentação para fornecer energia, gabinete para abrigar todos os componentes, CPU para processar as operações, monitor para exibir a interface do usuário, e disco rígido para armazenar dados e o sistema operacional. Então, realmente, o gabarito será a letra B. Segunda questão, qual é a função principal da placa-mãe em um computador? Então, a placa-mãe, pessoal, ela vai permitir o quê? Letra A, fornecer interface de conexão para componentes do computador. Então, por exemplo, o que seria uma interface? Um local onde eu encaixo algo, por exemplo, você vai perceber o seguinte, olha, nesse local eu encaixo, por exemplo, CPU, aqui memória RAM. Aqui nesse slot, ó, eu posso encaixar, por exemplo, uma placa de vídeo. Então, existem várias interfaces locais que permitem com que eu conecte um elemento na placa-mãe. Então, realmente, o gabarito é a letra A. Terceira, quando se trata de hardware indispensável para o funcionamento de um computador, qual das seguintes opções é correta? Vamos lá. Não é CD nem DVD, não é HD externo, não é kit multimídia, que kit multimídia nem hardware é leitor de cartão de memória. Então, o hardware que seria indispensável para o funcionamento de um computador seria o processador, gabarito letra E. Quarta, normalmente os computadores são constituídos por um conjunto de equipamentos de hardware, dentro dos quais estão os periféricos. Assinale a alternativa a qual não apresenta um exemplo de periférico. Monitor, periférico de saída, leitor de digitais é o periférico de entrada, impressora seria um periférico de saída, CPU não é periférico, teclado é um periférico de entrada. Gabarito letra D. Quinta, a unidade de medida utilizada para representar a velocidade de processamento de uma CPU seria o Hertz, um ciclo por segundo. Então veja, o Hertz é a medida padrão de frequência de clock de uma CPU, indicando quantos ciclos a CPU pode executar por segundo. Quanto maior a frequência em Hertz, em geral, mais rápida é a CPU em termos de processamento. Então o gabarito aí vai ser a letra C. Sexta, qual é a finalidade básica dos dispositivos de proteção, como estabilizadores de tensão e filtros de linha? Letra A, aumentar o desempenho do equipamento, falso. Melhorar a qualidade de áudio e vídeo, fora. Proteger o equipamento contra pico de tensão, estabilizador. Interferências elétricas, vai filtrar a linha, né? Ou seja, vai filtrar a energia que vai passar para o teu computador. Então, gabarito letra C. Sétimo, qual das seguintes medidas é mais eficaz para proteger um computador contra pico de tensão e, olha só, e somando, ó, e quedas de energia? Então, por exemplo, para que eu possa proteger contra pico de tensão, você poderia ver que eu poderia utilizar o estabilizador, mas ele quer também queda de energia. Se faltar energia, você vai ver que existe um equipamento chamado de no-break, que possui uma bateria que permite com que você tenha autonomia para desligar o computador corretamente, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, no caso aqui, o gabarito é a letra D. O no-break em inglês, pessoal, vem da sigla UPS, não parar o fornecimento de energia. Oitava, para proteger o usuário e equipamentos em caso
de falta de energia, é possível manter os equipamentos ligados e alimentados através de quem? Através do no-break, gabarito letra E. Então coloquei aqui para vocês o estabilizador, que te protege contra pico de tensão, o filtro de linha, que vai filtrar a energia que passa para o teu computador, e o no-break, que tem essa função de proteger contra pico de tensão e, além disso, te dá autonomia, porque ele tem baterias aqui dentro que permitem você desligar o computador corretamente após 30, 2 horas, entendeu? Então você marcaria sem problema a letra E no break. Nona, em inglês, também conhecida como memória principal. Memória principal faz referência, pessoal, em informática, à memória RAM. É responsável pelas informações que estão sendo processadas, utilizadas. Você marcaria aqui a letra A, Random Access Memory, memória RAM, que seria memória de acesso aleatório. E eu coloquei aqui para ilustrar um pente de memória RAM. 10ª questão. São exemplos de dispositivo de armazenamento volátil. Então você vai ver que seria quem? A memória RAM e a memória cache, gabarito letra D. 11. O dispositivo de armazenamento considerado não voláteis são quem? Você vai perceber o seguinte, não volátil seria quem? Disquete, fita, disco SSD, pendrive, CD, DVD, Blu-ray, memória ROM. Aqui, ó, memória RAM, você já descarta, e a cache, ó, porque elas são o quê? Voláteis. Então só ficou a letra D, ROM e HD. 12. Assinale a alternativa que esteja tecnicamente correta quanto a ser um dispositivo de armazenamento com maior capacidade atualmente. Então você marcaria a letra A, discos SSD. Eu comparei aqui, pessoal, discos SSD com os discos HDD. Você vai ver que o SSD ele tem memória flash e o HDD é um disco magnético. Então o SSD ele vai ser mais veloz em relação ao HDD. É nele que eu instalo o meu sistema o quê? Operacional. Você instala no SSD ou no HDD. Contanto que se você instalar no HDD, o carregamento vai ser mais lento. Instalando no SSD, o carregamento vai ser mais rápido. A durabilidade do SSD é maior, além de ser mais resistente, tem um baixo consumo de energia, ele é menor e mais leve, tem longa vida útil e ele é mais caro por preço de gigabyte. Além disso, ó, não tem ruído. Então isso é muito interessante para os discos SSD gabarito letra A. Questão 13. Considere 3 tipos de armazenagem usualmente disponíveis no computador de mesa: memória RAM, disco rígido e pendrive. Quanto à velocidade para leitura e gravação de dados, assinale a opção que indica a correta disposição desses dispositivos quando lidos do mais lento para o mais rápido. Então, no caso aqui, quem que vai ser mais lento? Primeiro, pendrive. Em segundo, o mais lento, o HD. Então, ele vai ser o segundo. E a memória RAM vai ser a terceira. Então, do mais lento para o mais rápido seria pendrive, disco rígido, memória RAM. Então, você marcaria aí a letra D. Questão 14. Impressora comumente utilizada em escritórios e empresas que necessitam imprimir grande quantidade de páginas de forma rápida e com boa qualidade. Utiliza um sistema de toner. Aqui, pessoal, o toner seria uma tinta em pó. Uma tinta em pó. Então você marcaria aqui associado a quem? Impressora laser. Coloquei aqui as características. A impressora térmica usa calor para transferir tinta para o papel. Jato de tinta usa gota de tinta líquida para imprimir. Impressora 3D imprime objetos tridimensionais em camadas. Impressora matricial é um tipo de impressora na qual há uma cabeça de impressão constituída por pequenas agulhas que pressionam uma fita de tinta para visualizar a impressão produzida. E a impressora laser usa toner e um processo de impressão térmica para imprimir. Então, no caso aqui, característica de toner, você marca impressora laser. 15. Dispositivo de entrada e dispositivo de saída de dados atendem a comandos de usuários em um computador. Periféricos e dispositivos de armazenamento complementam o funcionamento do sistema. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir, considere os números que poderão se repetir. Então vamos lá. Dispositivo de entrada. Plotter é saída. Então no caso é o 2. Então, dispositivo 1 para 1 é entrada, 2, saída e 3, armazenamento. Webcam, entrada. Então você marcaria aqui o 1. Teclado entrada, 1. Disco rígido, ele permite o armazenamento, 3. E o scanner seria de entrada, você marcaria 1. Então ficou 2, 1, 1, 3, 1. 2, 1, 1, 3, 1, você marca a letra A. Questão 16. Qual dos seguintes dispositivos é classificado como dispositivo de entrada? A impressora saída, monitor saída, caixa de som saída, disco rígido de entrada e saída e armazenamento. E você tem um teclado que é um periférico de entrada, gabarito letra E.
Questão 17. São considerados dispositivos de entrada, só de entrada, de saída, só de saída, e híbrido. Híbrido é de entrada e saída ao mesmo tempo, respectivamente. Então, olha só. Teclado, entrada, ok. Plotter, saída, já está fora. Trackball, que é um tipo de mouse, entrada. Monitor, saída, está fora. Então já está fora aqui a letra B e D. Microfone, entrada. O próximo ele quer de saída. Caixa de som, é saída. Plotter, saída. Impressora multifuncional, ela é de entrada e saída, então está fora a letra E. E agora ele quer o híbrido, no caso o scanner é só de entrada, ele não é de entrada e saída, então ele não é híbrido. A placa de rede, sim, a placa de rede é de entrada e saída, então gabarito letra C. 18. O tipo de mouse com bola de comando que permite ao usuário controlar o movimento de um cursor na tela, rolando ou girando, recebe o nome de quê? Mouse trackball, letra C. Questão 19. É o núcleo do sistema operacional. Ele representa a camada mais baixa de interação com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema computacional em sua totalidade. Então, quando você pensa em sistema operacional, você vai ver que o núcleo é chamado de kernel, certo? Kernel. E a parte mais externa, que vai interagir com o usuário, vai interpretar comandos, ela é chamada de shell. Então o shell ele vai interpretar comandos. Então no caso, como ele falou, o núcleo do sistema, gabarito letra B, kernel. Questão 20. Se você entendeu a questão anterior, você já teria a resposta dessa questão por eliminação, mesmo que você não soubesse como preencher o próximo espaço. Olha só, nesse espaço ele colocou assim, ó, é o núcleo do sistema operacional. Então aqui ele está falando de quem? Do kernel. E veja que o texto é o mesmo. Ele representa a camada mais baixa de interface com o hardware, responsável por gerenciar os recursos do sistema computacional em sua totalidade. Agora, quem seria o responsável por iniciar o sistema operacional e as tarefas mais importantes de um computador a partir do momento que ele é ligado? Você marcaria BIOS. Mas se você soubesse kernel, você eliminaria a letra A, a letra B, a letra D e a letra E, ficando apenas a letra C. 21. O sistema operacional Linux possui diversos componentes importantes para seu funcionamento, como por exemplo o shell. Pessoal, em sistemas operacionais, um shell, não me interessa onde for, ele vai interpretar comandos. Você marcaria a letra B. Interpreta todos os comandos realizados entre o usuário e o sistema. 22. Nos sistemas operacionais Linux, uma forma de programa que recebe o comando do usuário e os transfere para o sistema operacional para fim de processamento e em seguida mostra o seu resultado. Olha só, recebe comandos do usuário. Se recebe comandos do usuário, ele interpreta o comando do usuário. Então isso é o shell, letra B. 23. Um sistema operacional que possui licença para ser usado, copiado, modificado e redistribuído de acordo com as necessidades de cada usuário, está corretamente indicado aonde? Então seria a definição da licença de uso. Essa licença aqui, pessoal, seria uma licença de software livre. Então, quem estaria no rol de software livre? Você marcaria aqui o Linux. O Linux é um sistema operacional. Questão 24. O Linux foi criado com o objetivo de ser um software quê? Um software livre, com código-fonte aberto em inglês, open source, gabarito letra A. Questão 25. A existência de diversas distribuições de Linux e sua manutenção por organizações comerciais ou projetos comunitários é amplamente conhecida. São consideradas distribuições Linux, respectivamente. Olha só. Quem seria aqui exemplos de Linux? Então a gente tem ó, Ubuntu, Debian e o Might. Gabarito letra B. Opera Mini está fora, Opera Mini, e aqui Vista que tem a ver com Windows. Gabarito letra B. 26. É um exemplo de sistema operacional Linux. Então aqui você marcaria a letra D, o Fedora. 27. Ubuntu é o mais famoso tipo de Linux e Fedora, outro tipo de Linux. Tá aqui, ó, Fedora. É um tipo de sistema operacional o quê? Linux. Então você marcaria aqui, ó, distribuições do sistema operacional Linux. Quando você pensa em Linux, você pensa em distribuições. Quais são os nomes dessas distribuições? É como se fosse o tipo de Linux. É o Fedora, é o Might, é o Ubuntu, etc. Então eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó. Linux é conhecido por sua estabilidade, segurança e flexibilidade. É amplamente utilizado em servidores, supercomputadores, dispositivos embarcados, smartphones, por meio do sistema operacional Android e em muitos sistemas de computação de uso geral. Esses
dispositivos embarcados são dispositivos especializados, tá bom? As distribuições Linux, ou distros, para abreviar, são versões específicas do sistema operacional Linux, que inclui o núcleo do Linux, kernel, você viu que é o núcleo, bem como uma variedade de programas utilitários de software para fornecer uma experiência completa de sistema operacional. Cada distribuição do Linux pode ser personalizada de acordo com as necessidades do usuário ou do caso de uso. Algumas distribuições mais populares incluem Arch Linux, OpenSUSE, Ubuntu, Puppy Linux, Slackware, Debian, Fedora, Linux Mint, CentOS, Gentoo, Red Hat Enterprise Linux, entre outras. Coloquei a logo de cada uma delas aqui. 28. Em relação ao sistema operacional Linux, assinale a alternativa correta. Ele é desenvolvido pelo Google? Não. Desenvolvido pela Microsoft? Não. É exclusivo para dispositivos móveis? Não. Pode ser usado em supercomputadores, dispositivos embarcados especializados. No caso, desenvolvido pela Apple? Não, né? O Linux é um sistema operacional proprietário? Não, ele é de código aberto, ele é livre. Então aqui a letra E, ó. O Linux é um sistema operacional de código aberto, baseado no núcleo do Unix. Ele é amplamente utilizado em servidores web, supercomputadores e dispositivos especializados. Uma de suas interfaces gráficas é o GNOME. Olha que interessante. O Linux, ele olhou para quem? A sua origem é em quem? É um sistema chamado de Unix. Então, o pai dele é o Unix. O que acontece? Ele nasceu e trabalhava com o quê? Com bastante uso do teclado, ou seja, o uso de comandos. Para permitir com que ele atraísse, vamos dizer assim, mais pessoas e facilitasse a interação com o público, ele passou a adotar uma interface gráfica que a gente chama de GUI, interface gráfica para o usuário. A interface é aquela aparência que permite eu interagir com os gráficos, as janelas, botões, ícones. Então, olha só, você tem aqui uma interface chamada GNOME, por exemplo, uma KDE e uma XFCE. São interfaces, são aparência para o Linux. Tranquilo? Então, no caso aqui, você marcaria a letra E. Questão 29. O sistema de arquivos é responsável por gerenciar o meio e o local do disco em que os dados são guardados. Sobre os tipos de sistema de arquivos existentes, não corresponde a um sistema de arquivos para o sistema operacional Linux. Então, veja o seguinte, olha, eu estou aqui com o meu HD, instalei o Linux na minha máquina. Agora, eu preciso organizar as informações nesse disco, onde vai ser armazenado cada coisa. Então, com isso, eu vou ter que ter um sistema de arquivos. Quais são os sistemas de arquivos que o Linux possui? Vamos lá. JFS, XFS, no caso aqui é XT, BT, RFS, mas REFS é para Windows, certo? Então, olha só, o que é o sistema de arquivos? O sistema é uma estrutura organizacional usada por sistemas operacionais para armazenar, gerenciar e acessar dados em dispositivos de armazenamento como disco rígido, SSD, pendrive e outras mídias de armazenamento. É ele que vai organizar e rastrear os arquivos e pastas em um disco de armazenamento, garantindo que os dados possam ser o quê? Armazenados, recuperados e gerenciados de forma eficiente. No contexto do sistema operacional Linux, existem vários sistemas de arquivos. Então, coloquei aqui alguns, ó. O ST4, o XFS, o BT, RFS, o ZFS, o JFS e etc. Aí coloquei aqui para você essa informação. A Microsoft, pessoal, criou o REFS, que é o Sistema de Arquivos Resiliente. FS vem de File System, que quer dizer Sistema de Arquivos Resiliente. Então, no caso, é o mais novo sistema de arquivos da Microsoft, desenvolvido para maximizar a disponibilidade de dados, dimensionar de modo eficiente conjunto de dados muito grandes em diversas cargas de trabalho e fornecer integridade de dados com resiliência a danos. Ele procura lidar com um conjunto crescente de cenários de armazenamento, estabelecer uma base para inovações futuras. Então, REFS é da Microsoft. Como ele quer do Linux, você marcaria aí a letra D. 30. O sistema de arquivamento é a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento de dados, em massa. Ou sistema de arquivos, tá bom, pessoal? Sistema de arquivamento ou sistema de arquivo, a mesma coisa. Ele controla como os dados são armazenados e recuperados, possibilitando ao sistema operacional decodificar os dados armazenados e lê-los ou gravá-los. Qual é
o sistema de arquivos padrão para Linux. Então, no caso aqui, você marca a letra A, ext4. 31. No sistema operacional Linux, o usuário de maior poder, que já vem configurado de fábrica, é 1. Então, olha só, colocando aqui para vocês o seguinte. O Linux ele é um software livre. Ele tem uma licença que permite com que ele seja usado, copiado, modificado e redistribuído. Ele possui várias distribuições. Ubuntu, Debian, Might, Slackware, Fedora, etc. Em distribuições Linux, você vai perceber o seguinte, o usuário configurado de fábrica de maior poder é o root, que é o superusuário, que em terminais Linux, em interface de comando, ele é representado pelo símbolo da hashtag, esse símbolozinho da cerquinha aqui, ó. Então você marcaria a letra E, é o root. O root, ele é o usuário de maior poder que vem configurado de fábrica. Olha só, como eu falei em interface de comando, o Linux tem alguns comandos que você precisa memorizar. Então, olha só, o comando cat. Para que serve esse cat? Você vai lembrar o seguinte, ó, capturar texto ou concatenar texto, ou seja, juntar texto de vários arquivos. chmod, ele vai permitir modificar as permissões de uso de um arquivo. Clear quer dizer limpar a tela. cp vem de copy, ou seja, copiar, colar. Ele permite copiar um arquivo ou uma pasta para um determinado local. df vem de disk free. Ele vai permitir com que você visualize, por exemplo, qual parte do disco está sendo utilizada e qual parte do disco está o quê? No caso aqui, livre. Então você tem a parte que está sendo usada e a parte que está livre. Exit quer dizer sair daquele terminal. Ifconfig cai muito em prova, é para ver as configurações de rede. ls tem a ver com listar, exibir os arquivos que estão dentro de uma pasta. mkd cai muito em prova, vem da palavra em inglês, ó, make, que quer dizer criar diretórios, ó, criar pastas. mv, ele tem duas funções. Ou ele vai permitir recortar, colar, ele permite você recortar um arquivo para colocar em outro local, ou permite mover o nome, ou seja, ele permite mover o nome, ou seja, renomear. Então, no caso, ele tem duas funções. Ou ele vai recortar, colar, ou ele vai renomear. pwd, pessoal, é para mostrar em qual pasta eu estou. rm, ele remove um arquivo. rm-r, ele vai remover uma pasta e todo o conteúdo que existe nela. rmd, ele só consegue remover uma pasta se ela estiver vazia. Se a pasta não estiver vazia, aí eu vou usar o rm-r, que ele remove uma pasta e todo o conteúdo dela. E o tout, que seria o tout, né, que seria a ideia de você, e o tout, que seria a ideia de você criar um arquivo vazio para que você possa digitar um conteúdo lá dentro. Então esses são os comandos que a gente mais vê em prova de concurso aí a nível básico. 32. No sistema operacional Linux, em sua configuração padrão, o comando que é utilizado para criar uma pasta. Você associa esse criar a um K. Então tem que ter um K. Então, mkdir, letra A. Você pensa assim, ó, melhor criar diretórios ou pastas. 33. Das opções abaixo, qual corresponde ao comando em Linux responsável por criar um diretório? Criar mkdir, letra E. Questão 34. No contexto do sistema operacional Linux, assinale um comando que serve para concatenar arquivos. Olha só, concatenar é juntar. Então você vai lembrar de cat. O cat, ele permite você capturar o texto do arquivo e juntar. Então se eu quero visualizar o texto, eu vou capturar o texto, cat. Se eu quero capturar o texto e juntar o texto de vários arquivos em um só, vou usar o cat. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o arquivo 1, arq1, ele tem a palavra texto. Eu tenho aqui o arq2, e esse arq2 tem a palavra completa. O que acontece se eu digitar assim, ó, cat arq1 e der um enter? Vai aparecer a palavra texto. O que acontece se eu digitar cat arq1 espaço arq2? Quando eu der um enter, vai acontecer o quê? Vai aparecer, ele vai capturar a palavra texto e vai juntar com a palavra completa. Ele vai concatenar, juntar, gabarito letra A. Questão 35. O comando touch. No sistema operacional Linux, permite ao usuário o quê? Ele permite com que você toque no teclado. Lembra disso? Ó, criar um arquivo para que você possa digitar conteúdo nesse arquivo. Ele vai criar um arquivo vazio, certo? Então, no caso aqui, você vai marcar, ó, cria arquivos em branco através de uma linha de comando. Questão 36. Caso o usuário do sistema operacional Linux
deseje criar um arquivo vazio sem conteúdo, ó, um arquivo em branco, via terminal, via tela de comando, qual é o comando que ele vai utilizar? Touch. Letra D. 37. Os editores de texto são programas importantíssimos tanto para desenvolvedores como para usuários comuns, porque é lá que eu vou digitar os meus textos. Indique a única alternativa que apresenta o editor de texto, que é ao mesmo tempo o mais comum e o mais leve de todas as distribuições Linux. Você vai lembrar de VI, letra E, que significa Visual Editor. Questão 38. A questão 38 ela vai falar dos ambientes gráficos do Linux, que são os gerenciadores de ambiente gráfico, ou GUI, chama de GUI. Então, olha só, essas janelas, esses botões, esses ícones que você vê no Linux, eles são trabalhados através de quê? De gerenciadores de ambiente gráfico. Quais são eles que eu posso ter? Por exemplo, Ubuntu adota o GNOME 3, Fedora também. Então aqui você tem o GNOME, é um ambiente gráfico, KDE é um ambiente gráfico, XFCE é um ambiente gráfico. Cada um desses aqui tem a sua particularidade. Coloquei aqui para você o seguinte, ó, o ambiente aqui, ó, GNOME, tá aqui, ó, seus botões, seus ícones, tá aqui o KDE, tá aqui seus botões, sua janela, seus ícones, e tá aqui o XFCE, tá aqui seus ícones, seus botões, para que o usuário possa interagir graficamente com os recursos que existem no Linux. Tranquilo? Então, é isso que é um gerenciador de ambiente gráfico. E no caso aqui, para a questão, nós marcamos a letra D, GNOME, KDE, XFCE. Ele pode colocar na sua prova só assim, ó, qual das opções abaixo é um ambiente gráfico no Linux. Você vai ter que lembrar de GNOME, ou KDE, ou XFCE. 39. O correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é um serviço de comunicação digital que permite o envio, recebimento e armazenamento de mensagens eletrônicas entre usuários. Assinale a alternativa que denomina corretamente o nome do programa de correio eletrônico desenvolvido pela Microsoft, que está incluso no pacote Microsoft Office e permite aos usuários gerenciar os seus e-mails, calendários e contatos em um único local. Então, no caso aqui, a letra B, Outlook. Questão 40. Você está enviando um e-mail para a sua equipe de trabalho e deseja incluir um grupo de destinatários que não precisa ser visível para outros destinatários da mensagem. Qual campo você usaria, com base na descrição acima, para incluir esses destinatários ocultos? Você vai utilizar o campo chamado de CCO. É uma cópia oculta. Gabarito letra B. 41. Um assistente social, para ficar sempre sabendo do que ocorre nas mediações entre tutores sob sua responsabilidade, solicitou que todas as mensagens trocadas entre tutores e mediadores incluam seu próprio e-mail do assistente social na mensagem a ser enviada, de forma que os demais participantes da troca de e-mails não saibam que ele, o assistente social, está recebendo as mensagens. Para atender ao descrito no enunciado, o e-mail do assistente social deve ser adicionado em qual campo? Campo CCO, que ele vai ocultar aquele e-mail dos outros destinatários. Questão 42. No contexto do correio eletrônico, assinale a opção que apresenta a função principal do protocolo SMTP. Então, o que acontece? O SMTP ele vai encaminhar os e-mails do servidor de origem, ou seja, ele vai fazer o envio para o servidor de destino. A ideia aqui é enviar o e-mail da origem para o destino. Gabarito letra D. Então veja, com relação aos protocolos de e-mail, eu tenho o POP, POP3, IMAP e o SMTP. Quando você pensa só no POP, você vai ver que o POP ele tem a função de quê? De puxar os e-mails, baixar os e-mails, e ele não sincroniza. O POP3 é uma versão, é a terceira versão do protocolo POP. Ele permite manter uma cópia no servidor, coisa que o POP comum não fazia, certo? Então o que acontece? O POP3, ao contrário do POP padrão, ele permite que você opte por manter uma cópia dos e-mails no servidor, mesmo após o download. Mesmo que você descarregue as mensagens, ele permite que você deixe uma cópia lá no teu servidor. Isso é útil se você desejar acessar seus e-mails de vários dispositivos. O IMAP, ele nasceu para quê? Para múltiplos acessos na internet. Ele permite a sincronização dos seus e-mails entre os vários dispositivos. Então, com relação ao uso online, ele é útil quando o usuário deseja acessar seus e-mails de vários dispositivos e manter os seus e-mails em sincronia. Então, a ideia do IMAP é sincronizar as mensagens de correio eletrônico. E o SMTP é um protocolo utilizado para enviar e-mails a partir de um cliente de e-mail para um servidor.
e em seguida para o destinatário. Enquanto o POP e o IMAP são usados para receber e-mails, o SMTP é utilizado para envio de mensagens de correio eletrônico. Ele é usado para entregar as mensagens do seu cliente de e-mail ao servidor de e-mail do destinatário. Então, por isso o gabarito aí foi a letra D. Questão 43. Essa questão cai bastante em concursos públicos, de todos os níveis. Então, o que acontece? O Microsoft Outlook, ele é um programa cliente, ele vai gerenciar suas várias contas de e-mail, ele vai centralizar suas contas de e-mail. Ele permite organizar agenda, contatos, e-mails, tarefas, entre outros. De acordo com o próprio fabricante, você pode usá-lo para enviar mensagem de e-mail, configurar evento de calendário e criar tarefas e outros itens. Mas você imagina como e onde todos os itens são armazenados? Eles geralmente são arquivados automaticamente e salvos em um arquivo de dados do Outlook. Saber qual é esse arquivo é importante, ou seja, saber a extensão dele, por questão de segurança, praticidade e organização. Assinale a alternativa que representa o tipo de extensão de arquivo associado ao arquivo de dados do Outlook. Qual é a extensão? É a extensão PST, que em uma tradução livre seria o quê? Local de armazenamento pessoal. Então, o que você vai armazenar que é seu? Mensagem de e-mail, a questão do calendário, certo? Esses dados que você armazena aí de contatos. Então é aqui, ó, PST. Próxima. No Outlook, as mensagens e outros itens de uma conta de e-mail do tipo mais comum, conta POP3, são salvas em seu computador em um único arquivo. Qual é o tipo de arquivo de dado do Outlook? PST. Eu coloquei aqui para você o seguinte, ó. O Microsoft Outlook, a extensão PST significa o quê? Personal Storage Table. É um formato de arquivo de dados usado pelo Microsoft Outlook, um cliente de e-mail e gerenciamento de informações pessoais. O arquivo PST é usado para armazenar localmente mensagens de e-mail, contatos, calendários, tarefas e outros itens de informações pessoais. Os arquivos PST permitem aos usuários acessar e gerenciar suas informações, mesmo quando estão offline, tornando-os úteis para fazer backup de dados, transferir informações entre computadores e organizar os dados pessoais dentro do Outlook. Além disso, os arquivos PST podem ser protegidos por senha para garantir a segurança dos dados contidos neles. Então, no caso, o gabarito é a letra A. Olha o que foi que a banca Even colocou. Quando o usuário adiciona uma conta de e-mail ao Outlook, uma cópia local de suas informações é armazenada em seu computador. Esse recurso permite que o usuário acesse suas mensagens de e-mail baixadas ou sincronizadas anteriormente. Informações de calendário, contatos e tarefas sem conexão com a internet, ou seja, ele baixa e permite você trabalhar offline. Determinado tipo de contas, como contas POP, armazenam suas informações em arquivos de dados do Outlook. Qual é a extensão? PST. Gabarito, letra C. 46. Ao se abrir um arquivo com a extensão ICS, o Outlook fará a inserção de um novo item. Presta atenção. Aqui, ó, ele vai inserir uma nova informação no Outlook, ou seja, ele vai inserir um novo o quê? Calendário no sistema. Letra B. Então, pessoal, aqui na tela do Outlook, ó, eu abro o meu Outlook, eu tenho aqui o e-mail, eu tenho aqui um calendário, pessoas, tarefas. Aqui são os itens que eu enviei, o rascunho, a caixa de entrada onde eu recebo mensagens, os itens excluídos. Aqui eu tenho a opção de criar um novo e-mail. Aqui eu posso responder para, responder a todos, encaminhar. Aqui eu posso fazer o acompanhamento, ó, cai muito em prova, isso aqui eu vou acompanhar a tarefa, entre outros. Aqui seria a tela do meu Outlook. Então, o Outlook é amplamente utilizado para enviar, receber e organizar e-mails. Ele suporta várias contas de e-mail e fornece recursos avançados de organização e pesquisa de e-mail. Trabalha com calendário, contatos, tarefas e lista de afazeres, notas, lembretes, gerenciamento de arquivos, configuração de segurança, integração com outros serviços e mais personalizações. Tranquilo? Aqui você pode observar que eu tenho aqui, ó, eu posso enviar uma mensagem de e-mail de quem é que está enviando. Tá aqui, ó, essa conta. Para quem? Quem é o destinatário principal? Para é o destinatário principal. CC é uma cópia e CCO é uma cópia oculta. Lembrando que isso aqui, o para, quem eu colocar no para vai ser um destinatário principal, primário, e aqui o CC e CCO vai ser destinatário secundário. Então, principal, secundário. Primário, secundário. Tanto faz você dizer primário ou principal, é a mesma coisa no para. Então, os destinatários de e-mail aqui são o quê? São para
aqueles destinatários principais. Aqui vai uma cópia para os secundários. Aqui vai uma cópia oculta para o secundário. Você pode colocar um assunto, anexar, e aqui você tem um campo onde você digita a informação da mensagem. E aí nós trabalhamos com a extensão de arquivos PST, que é a extensão de arquivos de dados do Outlook. Tranquilo? E nós trabalhamos com a extensão ICS, que é aquela que vai incluir um calendário no sistema. Questão 47. O objetivo específico de um software olha só, vai combater o spyware, anti-spyware. Quem é que está aqui no hall de spyware? Quem seriam os programas que estão no hall de spyware? Seria quem? Seria Keylogger, Screenlogger e Adware. Beleza. Então, olha só. O que é que um espião faz? Ele coleta informações sem o consentimento do usuário. Então, se eu estou combatendo ele, ele vai remover um programa malicioso que coleta informações sem o meu consentimento. Gabarito letra D. 48. O que é o antivírus? Então, antivírus, será que trabalha com edição de vídeos? Não. Uma rede de computadores entre dispositivos? Não. Sistema operacional? Não. Um aplicativo de segurança que detecta e remove programa malicioso. Gabarito letra D. Questão 49. Assinale a opção em que é indicado um tipo de malware projetado para coletar informações relativas à atividade do usuário sem o seu conhecimento ou consentimento. Então ele está me espionando. Spyware, letra A. O miserável é um gênio! Eu coloquei aqui, pessoal, uma tabela para vocês com os tipos de malwares e a descrição. Destacando aqui para vocês o ransomware, que está caindo muito em prova, que são aqueles programas que, em geral, criptografam os arquivos e cobram resgate. Além do mais, nós vimos na questão spyware, que são programas projetados para coletar informações pessoais ou confidenciar do usuário. Exemplo de spyware, nós temos o Keylogger, que registram teclas digitadas no teclado físico. Os Screenloggers, já está dizendo, capturam telas, eles fazem prints da tela. E Adware, que vão capturar dados através de anúncios falsos, propagandas falsas. E nós temos a diferença entre vírus e worm. O vírus é aquele programa que se replica e infecta arquivos, mas ele tem a necessidade de um hospedeiro, de um programa que vai hospedar as ações para que ele possa executar e modificar aquele programa. E o worm é um programa independente que se autorreplica em sistemas, explorando vulnerabilidades sem a necessidade de hospedeiro. Beleza, pessoal? Então é isso. 50. Acerca do conhecimento de segurança da informação, especificamente no assunto de malwares, faça a correlação entre a primeira e a segunda. Vamos lá. Screenlogger é um tipo de spyware que tira print da tela. Então vamos associar aqui o 1. Tipo de spyware que tira prints, imagens da tela do computador, informando onde o cursor do mouse é clicado, passando informações sobre senhas e outras informações privadas, tais como sites bancários e redes sociais. Trojan. Trojan, pessoal, é um cavalo de Troia. Ele atua de forma, no caso aqui, disfarçada. Ele aparenta ser algo útil, mas no caso aqui ele quer abrir portas para o invasor. Então, no caso aqui seria o 2. É um programa que aparenta ser útil, mas pode abrir portas no computador para uma invasão. Keylogger. O key aqui é traduzido como tecla, capturador de tecla. Então ele vai capturar informações que são digitadas em um teclado físico. Então o Keylogger é um tipo de spyware capaz de coletar, armazenar e enviar aos criminosos todas as informações que são digitadas no teclado pelo usuário, como sites visitados, senhas, entre outras informações. Então aqui seria o 3. E o Adware, ele é um tipo de spyware que trabalha com propagandas falsas. Tipo, você pega lá, pensa que é um link de uma propaganda legítima, clica e seus dados são capturados. Então é projetado para mostrar anúncios de sites e produtos na tela do usuário, geralmente de maneira indesejada. Seria o 4. E o ransomware seria o quê? Programa que infecta um computador, programa malicioso, cujo objetivo é criptografar arquivos nele armazenados e cobrar um resgate do usuário para fornecer uma senha para decodificar os dados que ele codificou. Então você marcaria aqui 5. Então ficou 3, 4, 5, 1, 2. Então você marca aí letra C. 51. São programas maliciosos que têm como principal objetivo interceptar, gravar informações que são digitadas no teclado pelo usuário. Então seria o quê? O Keylogger, gabarito letra A. 52. Uma das formas recorrentes de Push é uma aplicação em engenharia social onde ele tenta capturar dados pessoais durante a navegação na internet ou envio de e-mails em nome de instituições financeiras.
que levam o usuário para uma página falsa, onde são solicitados e roubados os seus dados pessoais e financeiros. Como um dos passos para a prevenção desse golpe, o usuário pode verificar se a página acessada utiliza um protocolo de conexão segura. Para tal, ele deve certificar-se que a URL, que é o endereço da página, que é o endereço virtual da página, possui HTTPS. Olha, observa aqui a 53. Em segurança da informação, o termo phishing é bastante comum. Sobre o phishing, assinale a afirmativa correta. Então você vai marcar o quê? É um ataque para obter dados confidenciais. Gabarito letra C. Existem, pessoal, várias modalidades de phishing. Por exemplo, recentemente caiu em prova o smishing, que é através de SMS. E também o que cai bastante em prova é o farming. O farming, pessoal, é um tipo de phishing que te leva para uma página falsa e captura teus dados nessa página falsa. Então, realmente, o gabarito aí foi a letra C. 54. Recurso em software no Windows responsável por impedir invasões no computador com um conjunto de regras de entrada e saída. Olha só, quem vai trabalhar com um conjunto de regras de entrada e saída para impedir invasões é o firewall, é o filtro. 55. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade principal de um firewall. Então você marca a letra E. Ele vai controlar o tráfego de rede e proteger contra acessos não autorizados. E ele é baseado em quê? Em regras. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Espero que você utilize essas questões aí no concurso da banca Even e de outras bancas que você venha participar em concursos futuros. Porque essas questões, elas são utilizadas em qualquer tipo de banca, pessoal. Então você pode utilizar Sebrasp, IBFC, IBAD, IDIB, seja qual for o tipo de banca, beleza, pessoal? Então espero ver você nas próximas aulas. Até mais!